Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro XPCA da XP Asset. No momento pessoal, o valor da cota está R$ 9,48, nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 9,20 e uma máxima estúpida de R$ 11,24. Nesse momento aí ele estava com um P sobre VP de 1,18, ou seja, muito acima do valor patrimonial dele, e era um momento que realmente a maioria dos fundos imobiliários e Fiagros estavam em alta, a maioria ficou em alta até o final de outubro e foi cair só a partir de novembro. Ele não. Se você ver aqui, a gente vai ver detalhes daqui a pouquinho, ele caiu antes. Em setembro ele já começou a perder valor e caiu, porque também que estava muito distorcido, né, esse valor aqui. Realmente, o pessoal confiando muito em Fiagro. Fiagro são praticamente todos, são de papel. O pessoal não gosta de investir quando ele está com P sobre VP acima de 1. Mas é normal para Fiagro trabalhar acima de 1. É normal. Então é estranho quando você vê ele abaixo de 1 ou ele 1. O normal é 1,03, 1,04, mas 1,18, né, meus amigos, era realmente muito fora do normal. E a gente vê que ele está com um dividend yield muito bom, de 16,44%. Lembrando que com a queda da Selic que começou no início desse mês, já deve começar a afetar os rendimentos e os rendimentos diminuírem um pouquinho. Eu calculei, estimei que nesses fundos de base 10 vai cair em torno de 3 décimos de centavos. Ou seja, não é uma queda muito pesada atualmente. Mas se houver mais uma queda da Selic de meio ponto percentual, provavelmente já vai cair a meio centavo de rendimento. E a desvalorização dele é muito grande, né? 12,55%, até porque ele estava 12 meses atrás num valor bem alto. A gente vê que a máxima dele foi atingida aqui no dia 30 de agosto, como eu falei, ó, caiu logo depois, quando já era no comecinho de setembro, já estava R$10, muito abaixo desse valor aqui de 11 e pouco, tava absurdo o valor aqui, e ele ficou muito tempo ainda trabalhando nessa faixa aqui, né? De 10, 10 e pouco, começou a cair abaixo disso, foi mais ou menos aqui no começo de dezembro, ó. No começo de dezembro ele caiu, ficou em outro patamar aqui, ó, trabalhando nessa faixa de 9,90, 9,70, 9,60, ó, 9,70, 80, 90 e caiu de novo, ó. Agora já em junho agora, já caiu, ó, e caiu bem mais e bateu a mínima dele bem aqui, ó, no dia 1º de agosto. E por que teve essa queda? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tava dando um problema na usina Ster e a gente vai falar daqui a pouquinho, agora falando do relatório do mês de julho, que se refere aos pagamentos feitos agora em agosto. Mas mesmo assim, ó, você vê que ele perdeu o valor e subiu de novo. Já está trabalhando nessa faixa de 9,48 que a gente viu agora. O valor patrimonial da cota é R$ 9,48, ou seja, ele está com o P sobre VP igual a 1. Ou seja, nem está caro, nem está barato em relação a esse indicador aqui. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum Fiagro, fundo imobiliário ou ação. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou te passando, estudar melhor e sim, você decide se compra ou não um XPCA para colocar na sua carteira. A gente vê que o patrimônio do líquido é 431 milhões, o que coloca ele, para mim, no patamar de fundo de tamanho médio, que são os fundos que giram nessa faixa de 500 milhões, porque já temos 3 Fiagros que estão bem grandes, principalmente o KNCA, que agora deu uma disparada depois de fazer várias emissões, e ele já ultrapassou a barreira dos 2 bilhões, é o maior Fiagro da Bolsa, e em segundo vem o Rura 11, que está na faixa de 1 bilhão, e por sinal, curiosidade, para quem não sabe, KNCA é da Quineia, e Quineia é um braço da Itaú, e o Rura é da Itaú. Então, são 2 fundos na prática da Itaú, um gerido pela Quineia e outro pela Itaú Asset, mas são ligados ao Itaú, os dois maiores da bolsa. Em terceiro lugar está o Vigia, que teve um probleminha recente, e eu fiz um vídeo recente, você pode acompanhar aí no nosso canal, e eu vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho mostrando esse vídeo sobre o Vigia, que ele teve um problema da Languiru. A Languiru confirmou o calote, e com isso o fundo perdeu bastante valor, desvalorizou bastante, ficou abaixo de R$9, uma coisa que eu acho que nunca tinha acontecido na história do Vigia, principalmente considerando que ele é um dos Fiagros que tem um dividend yield mais alto, é um dos mais high yield que tem, é o Vigia, e sendo mais high yield é mais perigoso. A Languiru que o diga, né? Porque era exatamente um dos contratos mais arriscados que o fundo tinha, e ele tinha 12% de Languiru na carteira, e lá nesse vídeo eu calculo até quanto seria a estimativa caso a Languiru pare de pagar até os juros, porque o problema que ela deu calote foi na amortização, mas eu acho que agora que deu calote na amortização, ela também não vai pagar os juros, porque Vigia disse que ia encerrar as negociações e já ia executar as garantias. Então eu acho que ela também não vai mais pagar os juros agora. A gente vê que o fundo tem 67 mil cotistas, o que é um bom número de cotistas. Lembrando que o XPCA é um dos Fiagros mais antigos da Bolsa, mas ainda não completou 2 anos. A maioria dos Fiagros não completou 2 anos. Ele vai completar 2 anos no comecinho de novembro, ou seja, basicamente daqui a 2 meses, né? A gente vê que o rendimento mensal médio dele é de 3 centavos. Ele não é um dos que dá os rendimentos maiores. Os rendimentos maiores
Um deles é o Vigia e o outro é o FGAA, que é na faixa de 14 centavos por mês. Ele tem uma liquidez diária muito boa, de 1.706.000, ou seja, é fácil vender e comprar cotas do fundo. A gente vê que o último rendimento distribuído por ele foi 12 centavos, seria um yield de 1,29% em relação à cotação de 9,31, mas a gente vê que agora ele já está mais caro. Nesse momento aqui ele estava abaixo do P sobre VP dele, e esse pagamento foi feito no dia 14 de agosto. A gente vai ver o relatório daqui a pouquinho do mês de julho, que se refere aos pagamentos, esse pagamento aqui que foi feito no dia 14 de agosto. Aqui a gente vê as distribuições feitas dele a partir de janeiro do ano passado, mas eu acho que ele já deve ter distribuído em dezembro, é porque aqui não mostra, que só mostra dos 2 últimos anos. A gente vê aqui, ó, a primeira distribuição que aparece aqui foi de 10 centavos apenas, aí depois subiu para 11, foi para 14, olha, ele ficou um dividendo de muito bom no ano passado, ó, 14, aí depois 14 de novo, 14, 14, 14, 14, 14, 14, era um reloginho, né? 14 o tempo todo. Aí caiu para 12 em novembro, foi quando teve uma daquelas primeiras quedas, vocês viram o gráfico lá em cima, vocês viram que ele caiu, a cotação caiu assim na faixa, ficou 9 e pouco, 9,90, 9,80, né? Exatamente, foi devido a essa queda, provavelmente o pessoal que era mais sardinha, que estava acostumado com 14, caiu para 12, vou sair fora desse fundo aqui, tá dando pouco, tá pagando muito pouco, vou sair. Aí caiu para 12, aí só que ele voltou para 14 em dezembro. Em janeiro, 13, que já é bom, não é melhor do que 14, mas é bom também. Aí 13 de novo, aí subiu em março para 15, deu uma pedrada, o maior dividendo distribuído por ele em todo esse tempo aqui na bolsa. Aí caiu para 13 e 2 meses ruins, maio 11 e junho 11. Mas esse de junho aqui é o que é distribuído no mês de julho, né? E a gente fica no comecinho de agosto, ele teve aquela queda, bateu a mínima dele de R$ 9,20. Provavelmente foi por causa dessa sequência aqui de 2 meses distribuindo 11 centavos. Isso aqui, a data base é no final do mês, ou seja, quando ele anunciou no final de junho que ia pagar 11 de novo, o pessoal quer saber, não, tá pagando 11 2 vezes seguidas, não quer mais não. Aí saiu. Aí teve a queda e ficou 9,20. E teve questão da DataX, né? Foi uma combinação de várias coisas, vários fatores. Ele já estava mais barato, teve a DataX, pode ter sido que não tenha nem sido a sardinhagem em si. Mas vamos ver. Aí no mês seguinte, que é exatamente esse dividendo que é distribuído em agosto, ele mostra julho aqui, mas é exatamente porque a data base do anúncio de dividendos é final de julho, foi 12 centavos. A gente vai ver no relatório daqui a pouquinho que isso aqui tem um efeitozinho aqui, lá no relatório. O que aconteceu para distribuir 12, depois de 2 meses dando 11? A gente vai ver isso daqui a pouquinho no relatório. E meus amigos, se você não for inscrito, aproveite agora para se inscrever, deixar aquele likezão e ativar o sininho. E lembrando, se você quer um vídeo de Fiagro, um vídeo de fundo imobiliário só seu, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Pronto, estamos aqui no relatório do mês de julho, como eu falei, que se refere aos pagamentos feitos no mês de agosto agora, e eu vou ler só a parte mais interessante aqui do comentário do gestor. Sempre o comentário do gestor, eu considero a parte mais relevante do relatório, porque é quando ele cita as movimentações interessantes que aconteceram, principalmente na carteira do fundo. Eu nem considero muito, apesar de ser importante, mas eu não fico vendo isso muito, a parte do macroeconômico que ele fala, às vezes do como é que tá o movimento dentro do Brasil. Eu prefiro focar no que as movimentações da carteira do fundo. É isso que a gente vai ver. Então, durante o mês de julho, a equipe de gestão permaneceu em contínuo monitoramento das posições do fundo, acompanhamento de mercado e na busca por oportunidades de novos investimentos. Houve o aumento de diversas posições, aumento de diversas posições. Isso nem é muito bom, mas normalmente quando ele aumenta a posição num determinado tipo de ativo é porque ele considera aquela empresa boa, né? Então aumentou posições em já presentes no portfólio via mercado secundário, como o JBaço, a Wiza e BRF. A Wiza que aparece em vários Fiagros. A Wiza deve a vários Fiagros, conforme será explorado adiante. A gente vai ver com mais detalhes isso aqui, como é que foi esse aumento das posições. Paralelamente, algumas operações primárias estão em fase de final de diligência. Eles estão para fechar o contrato com essas empresas aqui, as quais devem ser desembolsadas em breve, contribuindo para uma maior diversificação e pulverização, que sempre é muito importante, maior diversificação e pulverização do portfólio do fundo. Outra parte importante é isso aqui, finalzinho aqui, quanto aos devedores do XPCA, vale ressaltar que não houve atraso nos compromissos com o fundo, com todas as operações adimplentes, ou seja, todo mundo está pagando em dia. E eu já posso adiantar para vocês, ele não cita nada sobre a usina Esté, que foi a que deu problema. E ele não falou nada, na dica de nada.
Eu falo isso porque o Vigia, por exemplo, quando deu problema na Languiru, eles começaram a liberar uma notazinha em todos os relatórios, sem exceção. A Languiru encontra-se adimplente. A Languiru encontra-se adimplente. Todo mês eles falavam isso. E eles não falaram nada da usina Esté, mas está dizendo que está todo mundo adimplente. Ou seja, até a usina Esté está adimplente. Aqui ele vai falar sobre âmbito macroeconômico, não vamos ler isso. Aí vamos lá. Quanto ao book de crédito, ou seja, o portfólio do fundo. Houve um aumento no portfólio com investimento total de 27 milhões, além de vendas no mercado secundário no montante de 850 mil. Uma redução muito pequena aqui na carteira, né? 850 mil, uma compra bem mais interessante, 27 milhões, apesar do fundo ter 431 milhões de patrimônio, isso aqui é pouco mais de 5% da carteira do fundo. Em relação ao resultado do fundo do mês de julho, é exatamente esse que a gente está vendo, o XPCA apresentou um resultado contábil, porque ele divide em resultado contábil e resultado de caixa. Então o resultado contábil foi de cerca de 11 centavos, né? 10 centavos e 8 décimos de centavos. E o resultado de caixa foi de apenas 10 centavos. Só que a gente viu que ele fez o quê? Distribuiu 12 centavos. Ou seja, como é que ele faz isso? Ele distribuiu 100% do que ele recebeu de resultado, o lucro dele foi integralmente distribuído e acrescentado mais 2 centavos do valor que ele tinha em caixa. Então é por isso que ele pagou 12. Senão ele teria pagado 10, provavelmente 10. O que teria caído mais ainda o nível dos rendimentos e provavelmente aí sim os nossos amigos sardinhas saem loucamente do fundo. Provavelmente por isso que ele resolveu colocar esses 2 centavos a mais na distribuição para poder garantir a manutenção dessa turma da sardinha. A gente não vai ver essa parte aqui, referente aos últimos 12 meses e a 2023. A gente vê que ele mostra aqui os resultados, tanto isso aqui é dos valores recebidos de juros dos CRAs, no regime de caixa e no regime de competência. Tá aqui os dois, caixa, competência. E o que eles teve também de receita de LCA e renda fixa. Na realidade ele não tem LCA, mas ele tem renda fixa. Então mais 248 mil de rendimentos. E subtraindo as despesas operacionais de 427 mil, aí deu esses dois resultados finais aqui, ó. Pelo caixa, 4 milhões 664 mil e competência, 4 milhões 951 mil e ele distribuiu o quê? 5 milhões 462 mil. Ou seja, basicamente ele colocou 800 mil e pagou 12 centavos aqui por cota. Vamos ver o que ele vai fazer esse mês, né? Se ele, de novo, vai ter que colocar dinheiro do caixa para aumentar os dividendos ou ele vai pagar um resultado menor. Provavelmente vai dar um resultado menor até por causa da questão da queda do meio ponto percentual da Selic, que vai dar uma puxada para baixo nos rendimentos do fundo. Eu acho interessante mostrar isso aqui porque ele mostra todos os dividendos yields pagos pelo fundo nos últimos 12 meses. A gente vê que, ó, o dividend yield normal dele é alto. 1,36, ó, 1,46, 1,31, 1,31, 1,52, 1,31, ó. Vários meses seguidos com um dividend yield muito bom. Aqui já deu um dividend yield mais meia boca, digamos assim. Isso aqui é meia boca para Fiagro, que 1,20 é pouco para Fiagro. O normal é nessa faixa de 1,30 ou mais. E nesses últimos 3 meses, dividendos bem piores. Com exceção desse mês agora, distribuído agora em agosto, que foi 1,29, que foi um dividend yield já bom. Mas esses dois também fracos. Quer dizer, nos últimos 12 meses, só teve 3 meses fracos. Os outros 9 meses foram bem legais. Aqui a gente vai falar do portfólio do fundo, como é que está dividido o percentual por tipos de ativo. A gente vê que o fundo é quase todo CRA, cerca de 92% CRA, mas ele também tem umas cotas desse FDIC Fiagro de 7,4% e quase nada em caixa, né? 0,7%. Muito pouco em caixa. Tá aqui, ó. 3 milhões em caixa que ele tem. A gente viu que ele distribuiu 800 mil, né? Para completar o valor que tinha dado no resultado no regime caixa. Ou seja, ele ainda tem 3 milhões que ele pode tirar do caixa se ele precisar e se ele quiser para aumentar os rendimentos e para manter por algum tempo esse rendimento aí na faixa de 11 ou 12, né? Se ficar abaixo de 11, eu acho que vai ter muita gente fugindo do fundo de novo. Em termos de tipo de ativo, a gente vê que o principal setor aqui dele é o setor de grãos, quase 29% da carteira. Mas também tem essa parte de usina de álcool e etanol, 15%, produção de cana, 11%, revenda de insumos, 8,6% e outros de menor percentual aqui na carteira do fundo. A gente vê que o fundo, em termos de diversificação geográfica, é muito bom. Tem 16 estados aqui no fundo, no portfólio do fundo, com CRAs. E a gente vê que ele é muito atrelado ao CDI, ou seja, vai sentir o 0,5%. Não vai sentir mais do que os fundos que são 100% CDI, que em Fiagro tem muitos fundos 100% CDI. Esse aqui é um dos poucos que não é 100% CDI. Esse aqui tem cerca de quase 14% IPCA. Ele não vai sentir tão pesado. Pode ser que com isso, ele em vez de cair 3 décimos de centavo, como eu falei, caia 2 décimos de centavo. Cai um pouquinho menos, né? Ele vai sentir um pouquinho menos a queda do CDI, mas é muito pouco, porque 87%
6% CDI ainda. E aqui ele fala do portfólio com os detalhes, e aí ele fala lá, o fundo adquiriu 12 milhões de um CRA da BRF, ele chama todos os investimentos dele, todos os devedores dele de risco. Esse é um detalhe dele, ó, chama tudo de risco, ó. O nome do devedor tá com risco, risco tal, risco tal. Risco BRF foi 12 milhões, e aqui ele botou 10, mas é 10 milhões, tá claro que é 10 milhões, né? 10 milhões da Wiza, e mais 5 milhões da J Basso, que ele comprou no mercado secundário, que ele falou, né? Esses 3 CRAs. Então aqui totalizando 27 milhões, que ele tinha falado no começo, né? Você se lembrar do comecinho, ele tinha falado no comentário de gestor que tinha investido 27 milhões. E tinha vendido 850 mil. O que foi o que ele vendeu de 850 mil? Um CRA da Minerva. Eu acho até que não é bom vender CRA da Minerva, porque a Minerva é uma das melhores empresas desse setor do agronegócio, né? Aqui tem também ação na bolsa, é a BIF3. Desse setor de proteínas animais, é a melhor empresa do Brasil no momento, é a Minerva, e ele vendeu exatamente da Minerva. Eu diminuí a letra aqui, pessoal, para conseguir caber tudo numa página. Vamos lá, então aqui tá aqui os devedores. Agora, eu falei para vocês que não falou nada da usina Esté, né? Tá aqui a usina Esté. A usina Esté só representa 0,7% do patrimônio líquido do fundo. Aqui é o patrimônio líquido, percentuais do patrimônio líquido. É muito, quase que desprezível, é menos de 1%. Ou seja, se a usina Esté der um calote e deixar de pagar o fundo, vai afetar, mas é muito pouco. Pode ser que caia meio centavo, por exemplo, por causa da usina Esté. Só que, detalhe, o CPTR citou que a AgroGalaxy está com problemas. E a AgroGalaxy também está na carteira aqui do fundo, ó. AgroGalaxy e AgroGalaxy. Tem duas AgroGalaxy na carteira. Uma devendo 4,6%, um CRA, e o outro de 2,2%. Então a gente vê que ele é exposto em termos quase 7% de AgroGalaxy. Aí sim, se a AgroGalaxy, lá como não tá dando, que pode dar problema no CPTR, que o CPTR já sinalizou isso, pode dar problema aqui. E seria 7% da carteira. Aí sim, vai dar um impacto mais pesado e pode cair de 1 a 2 centavos aqui na carteira, caso a AgroGalaxy pare de pagar aqui no fundo. E exatamente, eu estou combinando já minhas noções que eu tenho entre vários fiagros. Então, aqui ele nunca falou nada da AgroGalaxy, mas se a AgroGalaxy está sendo falada lá pelo CPTR alertando, então aqui pode dar ruim também. A gente vê que tudo é CRA, né, praticamente, mas tem exceções, mas a maioria é CRA. A gente vê exceções aqui, ó. Aqui é o FIDIC, fiagro que ele tem, e aqui é o outro FIDIC fiagro. Mas fora esses dois, o resto é CRA. Aí você vê aqui o valor em milhões, aqui tem um FIDIC fiagro também, ó, outro FIDIC fiagro. Engraçado que aqui ele não coloca no portfólio do fundo, porque normalmente coloca no portfólio, acrescenta a linha que ele tem caixa. Aqui não fala do caixa dele. Então aqui tem 3 FIDICs, né? São esses 3 aqui. Esse FIDIC e esse FIDIC aqui. Aqui a gente vê o indexador. Você vê que o principal mesmo é CDI, mas tem alguns IPCAs, que IPCA. São 4 CRAs atrelados ao IPCA. E aqui a gente pode ver também as taxas CDI+, quais são as mais perigosas. A mais perigosa aqui é, por exemplo, essa aqui da Wiza, 7%, CDI mais 7% é pesado, viu? Outra da Wiza, 7% também. A Wiza é uma usina também, uma usina do setor sucro-alcooleiro, também tá com esse CDI pesado, 7%, CDI mais 7%. Outra aqui mais perigosa, a Mafrig, né? 6,66%. E tem essa aqui da AgroGalaxy, que é CDI mais 5,50%. Tem a da usina Esté também, CDI mais 5,80%. Essas são as taxas mais pesadas aqui do fundo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. E aqui pra mim, se você possui o XPCA na sua carteira, se não possui o XPCA, tá pensando em colocar, ou qual outro fiago você tem na sua carteira. É isso aí, valeu, até a próxima e